Olá, meus caros, vamos voltar para o nosso próximo bloco, que vamos dar seguimento aos regimes de bens do casamento e da união estável. Compartilho com vocês nesse momento os nossos slides. Vamos voltar novamente ao compartilhamento dessas telas. Aqui está. Ok. Vamos já colocar em destaque. Pronto. Nesse momento, já passamos por todas as disposições gerais, falamos dos diversos regimes e abordamos em detalhe o regime da comunhão parcial de bens. Agora vamos falar sobre a comunhão universal de bens, esse regime que era adotado como regra, como regime legal até 1977, até o advento da lei do divórcio. A partir daí, de 77, o regime da comunhão parcial passa a ser o regime legal ou supletivo, mas até então era o da comunhão universal. Bom, como é que funciona esse regime, quais os detalhes dele, é o que nós veremos agora. Artigo 1667 vai dizer que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, ou seja, as dívidas desses bens, com as exceções do artigo seguinte. E qual artigo que vai trazer exceção ao regime da comunhão universal? É o 1668. Então, como regra, o regime da comunhão universal significa que todos os bens, aqueles que eu tenho antes do casamento e todos aqueles que eu vou adquirir durante o casamento, todos eles são comunicáveis. Eu vou repartir metade para cada um dos cônjuges ou companheiros, 50% para cada. Vejam, portanto, que ele é bastante amplo, mas há algumas limitações, há algumas exceções. A primeira delas, do 1668, diz: são excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Isso significa, se o doador, né, ou o testador, num testamento, colocar uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, se ele disser que esse bem não vai se comunicar a outro companheiro ou cônjuge, esse bem não será comunicado. Somente um dos membros do casal vai receber esse bem. Então, meu pai, por exemplo, deixa em testamento para mim uma casa, dizendo que ela não é comunicável ao meu cônjuge. Ele não irá receber. E os subrogados em seu lugar, o que significa? Suponhamos que eu vendo essa casa e compro uma chácara. Essa chácara veio, então, no lugar da venda desta casa, que eu pude adquirir a chácara. Essa chácara adquirida com o dinheiro, portanto, daquele outro bem, daquele primeiro que eu recebi em testamento ou doação, ele vai manter essa ideia da incomunicabilidade, não vai transferir ao meu cônjuge ou companheiro. Segunda hipótese, os bens dados em fideicomisso, eles também são excluídos da comunhão. O que são esses bens em fideicomisso? Esse fideicomisso é um instituto bastante antigo, vem do nosso Código de 16, e o Código de 2002 restringiu muito a aplicação dele, ao ponto de a doutrina dizer quase não tem utilidade no nosso ordenamento. Em que hipótese eu teria o fideicomisso? Na seguinte ideia: eu tenho um fideicomitente, que é uma pessoa, portanto, que teria ali, que seria o testador, o proprietário desse bem, o fideicomitente, ele transfere um bem
há uma pessoa que ele chama de fiduciário, imaginemos, por exemplo, o cônjuge dele, né? Alguém por quem ele tem muita confiança, daí a palavra fiduciário. E a ideia é, ele transmite esse bem para esse fiduciário administrar, zelar do bem, com uma determinada obrigação de que esse bem venha a ser transmitido no futuro para uma pessoa que ainda não foi concebida. Então, o pai deixa com a esposa, por exemplo, esse bem para ela administrar e com o objetivo de que, quando nascer um filho que ainda não foi concebido, mas será no futuro, essa esposa transmita esse bem, portanto, para esse filho, se ocorrer uma determinada condição. Essa condição pode ser, por exemplo, uma morte, pode ser a partir do momento que esse menino completa 18 anos de idade, ela fará a transmissão. Ou seja, esse bem, ele vai ficar fora, portanto, excluído da comunhão, enquanto não advier esta condição, né? Que o próprio testador, o fideicomitente, vai dizer, né? Que se é a morte de alguém, se é completar 18 anos, se é terminar uma faculdade, etc. Bom, se esse menino sequer venha no futuro, não venha ser gerado, esse bem vai ficar, então, com essa pessoa que é a fiduciária ali, caso este outro testador, o fideicomitente, faleça, né? É essa a ideia. Bom, então, esses bens estão excluídos da comunhão. Terceira hipótese, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com os aprestos ou reverterem proveito comum. Bom, as dívidas, como nós vimos no 1667, se forem as dívidas do imóvel, por exemplo, recebi ali os bens que eu tinha, mas já tinha dívida, estava financiado esse imóvel, né? Tinha ali uma hipoteca sobre esse bem. Se for essas dívidas do próprio bem, ela vai acompanhar aquele bem, como o cônjuge também herda, né? Também terá direito à ameação desse bem, à divisão desse bem, num caso de divórcio ou de fim de união estável. Todas as dívidas que vêm junto com aquele bem também serão divididas de forma comum para ambos. Agora, as dívidas pessoais que não forem proveito ali do casal, que não tiverem a ver com o bem, é um dinheiro que eu estou devendo a terceiro ali antes do casamento, essa dívida não virá para o casamento, né? Não virá para ser partilhada. Só virá, diz o inciso 3 do 1668, se elas advierem, portanto, de despesas com seus aprestos que estão relacionados aos preparativos do casamento, né? Ou se elas reverterem proveito comum, fez um financiamento para comprar os móveis daquela casa. Então, nesse caso, essas dívidas serão divididas. Fez para pagar as despesas do casamento? Vão ser divididas, é claro. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Então, se um próprio cônjuge, você, vai se casar com a pessoa, você quer dar uma prova de amor, vai e compra o carro para essa pessoa, né? Ou paga todas as despesas da festa e diz expressamente que esse gasto ou esse carro não será comunicável, enfim, no caso de um fim de um relacionamento, né? Então, você pode fazer isso. E a última hipótese, os bens referidos nos incisos 5 a 7
do artigo 1659. Quais são eles? A mesma coisa que nós falamos lá da comunhão parcial. Os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão, esses não vão ser divididos, né? Pertencerão sempre a um dos cônjuges que forem os titulares. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, ou seja, aquilo que é recebido de salário para gastar com a manutenção, isso eu não dividirei. Mas as sobras, os investimentos, as compras de outros bens, isso tudo vai ser dividido. Bom, as pensões, os meios-soldos, os montepios, né? Tudo isso tem também entendimento de que não será dividido, lembrando apenas ali em relação à previdência privada, né? Quando ela for de natureza fechada, não se partilha, e quando for de natureza aberta, se assemelhando mais ao investimento, vai haver partilha desse bem. Portanto, nós temos aqui as características da comunhão universal de bens e já fechamos esse tópico. Vamos adiante. Regime de participação final nos aquestos. Esse regime está previsto do 1672 ao 1686 do Código Civil. É um regime de pouquíssima aplicabilidade no nosso país. Daria uma boa pesquisa saber aí se no último ano, 2 anos ou 3 anos, que seja, que se nós tivemos essa aplicação nos cartórios extrajudiciais do nosso país, né? Se houve algum casamento sob essa modalidade de participação final dos aquestos. Eu ouso dizer que talvez peguemos aqui na Viraí, se formos lá para verificarmos, não tenhamos aí, desde o Código de 2002, não tenhamos um casamento realizado nesse regime de participação final nos aquestos. Olha que coisa interessante. Mas eles vêm de uma experiência estrangeira, alemã e francesa, aliás, diga-se de passagem, nós somos, eu diria que, caracterizados por tentar trazer, importar institutos do direito estrangeiro para o direito brasileiro, e muita coisa vem sem utilidade, como me parece que foi esse instituto. O que significa o regime da participação final nos aquestos? Bom, a ideia era construir um sistema, um regime em que os cônjuges e companheiros pudessem, durante a sua convivência, administrarem livremente os seus bens, venderem, ficariam livres para uma administração dos bens. Poderiam vender, penhorar e etc. E aí, a partir de um determinado momento, no fim do relacionamento, eles teriam que acertar esses valores que foram negociados, o que foi vendido, o que foi comprado no lugar, para fazerem um acerto de contas. E aí, nesse momento da dissolução, ele ganharia uma característica de comunhão parcial de bens. Então, é uma ideia de separação total de bens durante o relacionamento, somado com um regime de comunhão parcial. Eu mesclaria 2 regimes, um durante a constância do casamento, união estável, que é a separação total de bens, e outro, no momento que encerrada o casamento, a união estável, iríamos dividir meio a meio, né? Então, uma mescla, portanto, de 2 regimes, separação total e comunhão parcial de bens. Pois bem, o problema é que esse instituto foi criado com dificuldades, e nós vamos verificar a seguir, sobretudo porque ele garante que seja que os cônjuges possam, durante o casamento, administrar, vender, etc., os bens móveis. Mas os imóveis ele não permite. Então, a ideia, você não fica livre, igual é na separação total de bens, que você pode vender livremente os seus bens, porque são seus, né? Inclusive imóveis. E aqui, na participação final nos aquestos, você fica amarrado apenas ali
aos bens imóveis, sem poder vendê-los, podendo vender apenas os bens móveis. Então, essa marra em relação aos bens imóveis fragiliza bastante esse sistema. Além do fato de você ter que deixar a pessoa administrar, vender livremente bens móveis que ela tem ao longo da vida, e lá no final de um relacionamento você tem que dividir, fazendo conta desses aquestos, desses bens amealhados durante toda a constância do casamento, tendo que ver o que foi vendido, por que preço que foi, atualizar esse preço. Ou seja, você precisa de pelo menos uma boa de uma perícia contábil, fragilizando, portanto, esse instituto. Mas vamos ver os dispositivos do Código que dizem respeito a ele. 1672 diz lá: no regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Então, o que foi adquirido aí na constância do casamento, a título oneroso, né, comprando, pagando por esses bens, tá? Nós vamos dividir lá no final desse regime. O 1673 diz: integram patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis, ou seja, sendo móveis, eu posso alienar livremente os bens, mas se forem imóveis, eu não tenho essa liberdade. E em relação ao patrimônio que é meu, é o chamado patrimônio próprio ou patrimônio particular, são aqueles que eu tinha antes de casar, né? No momento que eu caso, eu já tenho esse patrimônio, então vai integrar o que nós chamamos de patrimônio próprio, né? E ele não vai se comunicar, porque eu já trago do relacionamento anterior. Eu mantenho, né, esses bens sem qualquer tipo de divisão. Eu só vou dividir aqueles que, após o relacionamento, eu começar a adquirir, né, juntando aquele patrimônio meu, do outro cônjuge, nós vamos adquirindo bens ali, esses bens serão divididos. Veja que isso é muito importante. 1674 diz: sobrevinda a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. O que não vai, então, se somar, né, para essa divisão? Os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogam. Então, se eu já vim com a casa do casamento anterior, ele não vai ser dividido nessa participação final nos aquestos, né? Vendi a casa para comprar uma chácara, uma fazenda, também não vou compartilhar, não vai haver partilha. Segundo, os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou por liberalidade. Então, nesse tipo de regime de bens, todos os bens que eu receber por sucessão ou por doação, que é uma liberalidade, né, eles não se comunicam ao outro cônjuge ou companheiro. E as dívidas relativas aos bens também, que eu já tinha, também eu não divido. O que eu vou dividir? Aquilo que onerosamente eu comprar, as dívidas relativas aos bens que nós comprarmos ali na constância desse casamento, etc. E o parágrafo único diz: salvo prova em contrário, presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis, né? Então, prova em contrário permite, olha, se eu adquirir com o meu próprio dinheiro os bens móveis, esse bem pertence a mim. Agora, se eu não fizer prova de que eles realmente eram meus, que eu comprei com valores anteriores, presume que nós adquirimos na constância do casamento e, portanto, terão que ser divididos. Bom,
Crítica dos autores a esse regime, eu já antecipei para vocês, cálculos contábeis para apurar os aquestos, né? Esses valores efetivamente amealhados, durante todo o relacionamento, eu vou ter que apurar se a pessoa vendeu lá atrás um bem, vou ter que apurar o valor dele. Se ela doou indevidamente esse bem, que eu também tinha parte, vai ter que apurar a minha parte para depois compensar. Ou seja, um trabalho contábil muito grande. Segundo, liberdade para administrar apenas bens móveis e não os imóveis, conforme expressamente está no 1673, parágrafo único. Para consertar isso, a doutrina recomenda que possamos nos valer do 1656 do Código Civil, que permite que, por pacto antinupcial, quem optar por essa modalidade de participação final nos aquestos, diga que poderá livremente ali alienar os bens imóveis também. Então, se as partes compuserem por meio de um pacto antinupcial, que vão poder vender também sem autorização do outro, sem a outorga uxória do outro, né? Sem a vênia conjugal do outro, vai dizer, então, que pode vender os imóveis. Para isso, vão ter que fazer um pacto antinupcial, que é aquele pacto por escritura pública realizado antes do casamento, né? É a possibilidade de salvar esse regime. É o que diz a doutrina e que me parece bastante abalizada nesse sentido. Por fim, chegamos ao regime da separação de bens. Quando nós falamos em separação de bens, nós temos duas espécies. A separação legal de bens, que é determinada pela própria lei, é obrigatória, portanto, essa separação. Nós dizemos que é um regime obrigatório da separação legal, porque há algumas circunstâncias particulares que impõem esse regime para dar maior proteção aos envolvidos. Já a separação convencional de bens são para aquelas pessoas que não estão obrigadas a aderirem a um regime de bens, ao da separação, mas que por vontade própria, por convenção, decidem a escolha desse regime. Para mim é o melhor, é o que funciona melhor, né? Deixa todo mundo livre para fazer o que bem entender com seu próprio patrimônio. Separação convencional de bens, né? Não tem que ter autorização de ninguém para nada, você administra o que é seu, o outro administra o que é dele. Seria perfeito esse regime, mas depende, então, entre nós de escolha dos nubentes. Vamos aqui às espécies. Trataremos primeiro do legal, é bastante simples e objetivo, depois o convencional. Regime da separação legal de bens, previsto no 1641 do Código Civil, que diz: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento nas seguintes hipóteses. São 3 hipóteses. Primeira, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Estão previstas lá no 1523, né? Por exemplo, o sujeito, o viúvo, a viúva, né, que tiver um filho do falecido, enquanto não realizar a partilha desses bens, né, não vai poder, portanto, se casar novamente. Há essa restrição, não deve se casar, né? Nós temos, portanto, causas suspensivas do casamento. Então, enquanto não fizer o inventário com a respectiva partilha dos bens, o viúvo ali não poderá se casar. A mesma coisa para o divorciado. O divorciado, enquanto não realizar o divórcio, etc., dividindo ali os bens com outro cônjuge, não poderá constituir novas núpcias, né? Novo casamento, e por aí vai. Então, nessas hipóteses, se a pessoa não quiser se desvencilhar dessa obrigação, né, não fez o inventário, não fez a partilha, não fez o divórcio, mesmo assim quer casar, pode casar-se, né? Mas, nesse caso, vai ter que adotar ali o regime de separação
de bens, né? Separação legal de bens. A segunda hipótese, da pessoa maior de 70 anos, né? A pessoa maior de 70 anos, veja que essa reforma ocorreu no Código Civil no ano de 2010, que trouxe esse marco dos 70 anos, mas antes disso era 60. Até 2010, 60 anos. Então, pessoa com maior de 60 anos precisava de adotar, se quisesse casar, adotar o regime da separação legal, pressupondo que ela não tinha discernimento suficiente ali para escolher o melhor regime para ela. E aí, nosso código alterou isso em 2010 e pôs 70 anos, redação atual. E sempre foi motivo de muita crítica pela doutrina, razão pela qual o STF aprovou aí, eu coloco para vocês, o tema 1236, no ano de 2024, em muito boa hora, que o STF disse o seguinte, reconhecendo que aos 70 anos, muitos deles, ministros do STF, têm essa idade, né? E reconhecendo que o sujeito está na sua plena capacidade intelectual, cognitiva, né? Salvo prova contrária, claro, mas pressupondo que ele tenha condições de escolher o melhor regime de bens que lhe aprouver. Desse modo, o STF aprovou o seguinte entendimento: nos casamentos e uniões estáveis, envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previstos no artigo 1641-2 do Código pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Então, se as partes desejarem afastar esse regime de bens, poderão afastar por escritura pública. Portanto, o STF supera a vedação legal, facultando, em nome da liberdade das partes, o direito de contratar o regime de bens que melhor lhe interessa. Não? Então, hoje é possível maior de 70 anos, desde que, por escritura pública, expressamente ele afaste essa regra do 1641-2 do Código Civil. Fernando, mas se eles não afastarem, como é que fica? Continua a imposição da separação de bens. Né? Fica imposto, portanto. Eles já se casaram nesse regime no passado e agora querem mudar. Pode, pode. Eles vão poder fazer isso também. Vão poder fazer por escritura pública ou pela via judicial, manifestando esse interesse na modificação do regime de bens, né? Há uma discussão se ele poderia fazer por escritura pública após já estar casado, porque tudo que ficou para o passado, ele não precisa, ele não pode mudar. Tudo o que ficou até a data em que ele mude o regime vai ser o que ele estava antes, vai ser o da separação de bens. A partir daquele momento, dali para frente, que será o regime que ele escolher. Há quem discuta que se poderia fazer, então, por escritura pública, daqui para frente. Né? Nosso entendimento é que pode, já que a manifestação do STF no tema foi dessa forma. Contudo, o Código Civil autoriza qualquer pessoa, né, a mudar de regime de bens mediante pedido judicial, demonstrando o justo motivo e que não há prejuízo a terceiro. Então, provavelmente aqui pode haver ali uma recusa do registro em fazer essa alteração e remeter isso para a via judicial, essa parte tendo que realmente pedir em juízo essa modificação do regime, já que não escolher esse regime na hora em que começaram a conviver, que poderiam ter feito ali antes do casamento essa escritura pública. Então, hoje, para fazer essa alteração, precisaria ser por escritura pública. Bom, por ação judicial. Vai ficar aí a resposta, a jurisprudência vai amadurecendo isso e, com certeza, no seu tempo, vai nos dar. Hoje, o que podemos afirmar com absoluta certeza é que toda pessoa que deseja mudar regime de bens, inclusive hoje, o maior de 70 anos, poderá fazer pela via judicial
por meio, então, da ação de modificação de regime de bens, né? Uma ação de jurisdição voluntária, não tem conflito entre partes, assinado pelos dois envolvidos, e declararão o justo motivo e também o regime de bens, a preocupação, a proteção em relação ao terceiro, dizendo que aquele tipo de regime adotado não prejudicará terceiros. Bom, feitas essas considerações, por fim, o 1641 diz que é obrigatório a separação de bens para todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Lembra quando o menino de 16 anos quer casar, e aí os pais, os dois têm que concordarem, e um deles não concorda, e aí ele pode se valer do suprimento judicial, por exemplo. Nesse caso, se valendo do suprimento judicial, ele vai ter que, portanto, precisar de adotar o regime da separação legal de bens. Bom, fechamos isso, vamos para o regime da separação convencional de bens. É aquele em que os próprios cônjuges ou companheiros escolhem o regime. Então, eles optam por separar os bens, cada um com o seu. Tá? Eles fazem essa opção por meio de um pacto antinupcial. Comunicam-se apenas as dívidas advindas da economia doméstica, ou seja, as despesas, as dívidas do dia a dia, isso vai ser partilhado entre eles. Precisou fazer um financiamento para uma viagem, para uma festa, etc. e tal, para mudar a casa, para uma reforma, isso aí essas dívidas vão se comunicar, vão ser divididas à metade. O restante, cada um com seu patrimônio. Olha, na sequência, cada um administra seus bens da forma como lhe aprouver, dispensando a chamada outorga uxória, outorga conjugal ou vênia conjugal. Meus caros, com isso fechamos aqui a nossa disciplina. Qualquer dúvida, eu fico com vocês pelo e-mail, pode me mandar dúvida ou perguntar quando nos encontrarmos em sala de aula, em uma aula presencial. Por aqui fechamos o conteúdo dessa disciplina, que neste ponto era dos regimes de bens. Até a próxima aula. Tchau, tchau.